Olá, boa noite. Está no ar o ND, que hoje vai falar sobre Porto, guerra fiscal, fraudes, greves e competitividade. E quem traz os detalhes disso para a gente é o presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros e presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, Nívio Pérez. Boa noite, Nívio, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, de poder falar um pouco sobre o nosso porto e atividades portuárias. Boa noite a todos. Também conversamos com o economista Hamilton Marques. Boa noite, Hamilton, bem-vinda. Boa noite, Roberta. É uma grande satisfação estar de volta. Vamos começar falando sobre a questão da competitividade do Porto de Santos. Em termos de impostos, Santos ele é um dos portos mais caros do país, Hamilton? Em termos de impostos, eu restringo o tributo no ICMS. Né? ICMS é um tributo estadual, é um dos tributos mais caros que existe na importação e em função desses valores altos, né, porque em média o ICMS na importação é de 18%, as empresas paulistas estão sendo convidadas a migrar para outros estados. Porém, existe muita confusão. Algumas pessoas, até mesmo do governo, acham que isso é oriundo da guerra fiscal. Isso não é verdade. A guerra fiscal é um evento que, de certa forma, tem a sua legislação, tanto dos estados, e agora o convênio ICMS 160, ele está disciplinando esse assunto. O que nós verificamos é procedimento fraudulento de particulares. Os importadores paulistas são visitados, são convidados a abrir uma filial falsa, uma filial fictícia no outro estado, e a partir disso eles simulam que a importação, que o adquirente passa a ser a outra filial. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, são dois eventos. O primeiro é que o estado de São Paulo realmente tem uma alíquota de ICMS mais alta que alguns outros estados, é isso? Sim, existe pouca variação em relação a outros estados, né? O que pode haver em outros estados são regimes especiais, embora São Paulo também conceda regimes especiais para os importadores, mediante análise caso a caso. Então, o que faz a fuga dessa carga não ser de Santos, a fuga dela para outros estados? Por que eles são convidados aí para outros estados? Porque essas tradings que fazem esses convites, elas mostram que aqui em Santos, elas demonstram que aqui em Santos se paga 18% de ICMS, sendo que o cálculo por dentro faz com que a tributação seja de 21,95%. É uma tributação, uma carga alta. Se desembaraçar no outro estado, mediante a simulação, pode-se pagar um ICMS aí de 6% ou até menos. Em função dessa diferença enorme, o Porto de Santos perde milhares de operações de desembarque por ano. Os desembarques são feitos no outro estado, aparecendo como o adquirente uma filial que é uma fraude, que é uma farsa. Porém, o real adquirente está aqui. Com isso, o ICMS não é pago antecipadamente para o governo de São Paulo e todos os players da cadeia de comércio exterior paulistas saem no prejuízo, saem perdendo muito dinheiro. As comissárias de despacho não faturam, transportadoras, os despachantes, os recintos de alfandegados, as seguradoras, ou seja, e o próprio comércio santista. Inclusive da Baixada, não só santista, mas o comércio da Baixada Santista é um dos grandes prejudicados com essa farsa. Agora, sobre esse assunto, vocês estiveram reunidos com o governador do estado, é isso? Pleiteando algumas mudanças? Nós fizemos um trabalho sobre essa evasão de containers, ou seja, essa transferência de containers do Porto de Santos para outros estados. Mostramos o crescimento de alguns outros portos, em detrimento ao Porto de Santos, e apresentamos para o governador. Ele ficou bastante impressionado e nós ficamos de levar aí algumas sugestões para que se combata esse tipo de fraude, como o Hamilton falou. Nós não somos contra a guerra fiscal. A guerra fiscal, na verdade, é para desenvolver outros estados. O que nós somos contra é contra a fraude. Isso vem prejudicando demais, não só o porto, como também os aeroportos do estado de São Paulo. Em suma, todo o estado de São Paulo.
E que ações seriam necessárias, então, Hamilton, para que se combata essa fraude? Sabe que ela existe, né? Basta que se elimine a possibilidade de termos dois tratamentos para a mesma situação. Hoje nós temos o evento importação com dois tratamentos. Um, que é o legal, onde o importador paga o ICMS devido, desembaraça em Santos, o que é muito importante para a economia paulista, e o outro tratamento nasce da omissão do poder público, que até hoje não percebeu que o importador paulista ele não está sediado do outro estado. A sede que ele montou no outro estado é uma farsa, é uma fraude. Isso, legalmente, é fraude por simulação. A partir do momento que o Estado resolver combater essa situação dicotômica, essa situação fraudulenta, tanto o Estado arrecada mais, como a economia da Baixada Santista tende a melhorar substancialmente. Não é possível que nós continuemos tendo importadores que simulam cargas que iriam para Alagoas, mas não vão. Essas cargas são desembaraçadas aqui em Santos e não vão para Alagoas. Não vão. Só no papel não, que é lá, é só né? no papel. Não vão para Rondônia ou filiais que seriam os adquirentes em Santa Catarina, mas essas filiais não adquirem absolutamente nada. Essas filiais fraudulentas é que eu sou contra, bem como o presidente Nível, né? Porque isso lesa a arrecadação do Estado. Para você perceber como a situação é grave, nós temos um estoque de desempregados formais e informais na Baixada Santista que outras regiões não têm. Nós temos milhares de pequenas e médias empresas que fecharam as portas, mas ainda constam como ativas no cadastro do fisco. Porque a situação econômica é tão ruim que o pequeno e médio empresário simplesmente encerra as atividades, baixa as portas e aí nós temos uma situação de desemprego maciço e de empobrecimento. E para resolver isso, seria uma fiscalização mais efetiva? Uma fiscalização mais intensa, até porque o próprio governo do Estado ele tem essas empresas no cadastro dele. São empresas que se acreditam de um valor de 4%, 5% que vem de outros estados. Então, uma fiscalização mais incisiva em cima dessas empresas, eu acho que seria, em parte, uma boa solução para o problema. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o Porto de Santos, mas antes eu tenho um recado para você. Meu amigo pedreiro, eu quero falar com você. A gente sabe que mais que vender seu peixe, é importante mostrar. Mostrar que você é zeloso, rápido, prestativo, eficiente, mão e pé na massa mesmo. Mas para fazer tudo isso aí, tem que ficar vivo e ligado. Então se ligue nessa mensagem da CPFL. Antes de eu falar mais, assiste aí. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Viu alguém montando andaime perto da rede elétrica? Dê um chega mais. Afinal, o único choque que pode levar é o da realidade. Já diz logo, ô companheiro, fica vivo aí, chega de choque. Barra de ferro, andaime, materiais metálicos têm que ficar longe dos fios e da rede elétrica. Não vacile. Sabia que muita gente toma choque na obra quando está manuseando a barra de ferro ou o extensor de pintura de costas? A gente não tem olho na nuca, não é mesmo? Então fique vivo, fique de olho. Quer passar essa informação adiante? Acesse chegadechoque.com.br, mande mensagem para os colegas, compartilhe nas redes. Você é importante nessa causa, é um guardião da vida dentro e fora da obra. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia e de todos nós. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o Porto de Santos e a gente conversa com o presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros e presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, Nível Pérez, e com o economista Hamilton Marques. Lembrando antes que estão abertas as inscrições para a corrida Apolo 21 Meia Maratona Praia Grande TVB Band Litoral, que acontece no dia 5 de agosto na Avenida Presidente Castelo Branco, com provas de 5, 10 e 21 quilômetros.
Percurso, inscrições e mais informações no site www.corremuito.com. Bom, voltando então agora ao nosso assunto Porto de Santos, a gente estava falando sobre a questão das fraudes que estão sendo apontadas pelos senhores, né, que foram conversadas sobre esse assunto com o governador Márcio França. O que a Secretaria da Fazenda promete, então, para coibir esse tipo de fraude? Em conversas informais com os membros da Secretaria, nós temos a informação de que a partir de 1º de agosto vai existir um projeto de cruzamento de dados para coibir essa fraude que vem de anos, né? Ou seja, o prejuízo de toda a Baixada não é de agora, é de anos. Alguns argumentam que depois o Estado recupera o imposto, não é bem verdade. Recupera em parte e depois de vários meses de espera. Então esse argumento, existe também o argumento de glosa. A glosa é perfeitamente rebatida nos tribunais, existem ganhos de um lado e de outro. O que nós precisamos, o que eu e o Nível gostaríamos, é que o governador encampasse esse projeto para que a Baixada Santista não tenha um sofrimento maior do que já tem em função da crise econômica, né? Não é possível que, mediante simulação, nós percamos carga. É verdade que o Porto de Santos tem crescimento. O crescimento, se nós analisarmos os números, é em função de exportação de commodities. Soja, milho, animal vivo, né? E isso, de uma certa forma, não é a vocação da Baixada. As empresas e os profissionais estão direcionados ao processo de importação. Na exportação de commodities, já vem tudo contratado do interior, transportadora, despachante, seguros, ou seja, o agronegócio exportador só não agrega para Santos, né? Nós precisamos que a lei, que os regulamentos sejam cumpridos. Se quer desembaraçar carga em Santa Catarina, que monte realmente uma filial operante em Santa Catarina. Nós não vemos nenhum problema nisso. O problema é na fraude de simular. Utilizar Santos e sem Santos ganhar, na verdade, Isso, é esse o nosso problema. Somente um estado, se nós formos comparar, de 2010 a 2017, as entradas de containers de importação em Santa Catarina cresceram 58%. Nesse mesmo período, 2010 a 2017, São Paulo teve um decréscimo de 4%. Ou seja, por que isso ocorre? Vários problemas contribuem para isso, mas o fator principal é o ICMS. Agora, a gente pode dizer que o Porto de Santos, apesar de tudo isso, ainda é competitivo, se a gente for comparar com esses portos, por exemplo, que estão levando a carga do Porto de Santos? O Porto de Santos é muito competitivo, até por conta das rotas. Hoje, a maioria dos armadores tem o Porto de Santos como porto principal de atracação, até por questões logísticas. É um porto que atende navios de grande calado. Os custos de terminais, em virtude da crise, baixaram. Agora, como o Hamilton citou, existe esse problema com principalmente o Porto de Santa Catarina, que teve um crescimento acima do normal, mediante a todos os outros portos brasileiros. E o número de containers realmente em Santa Catarina é muito maior, ou seja, estão indo muito mais containers para lá do que para Santos. Santos ainda detém o maior porto da América Latina, ainda é um porto viável, mas ele vem perdendo cargas de containers para outros portos. Então isso nos preocupa muito. É um alerta, né? É um alerta que a gente está vivendo esse momento. É verdade. Nós ainda temos um número maior de containers vindo para Santos. Só que a estrutura do Porto de Santos é muito maior. Hoje nós temos terminais aí de primeiro mundo atuando no Porto de Santos, coisa que não acontece em outros portos. Agora, toda essa problemática que a gente está falando da questão da fraude e ainda com um ICMS bastante alto, isso tem ocasionado não só problemas no porto, na situação na região portuária, mas se reflete na sociedade de uma forma geral, né? Você estava falando, né, Milton, da questão do comércio sendo fechado, a gente vê que causa um estrago, um impacto, na verdade, na sociedade. As perdas econômicas, não só para os players de comércio exterior, transportadoras, despachantes, recintos alfandegados,
mas para a sociedade de um modo geral. Mesmo aquele comerciante distante da atividade portuária, ele já tem queda de faturamento. Por quê? Uma atividade principal em Santos ali, seria as atividades de porto, as atividades de importação. Agora, existe também, você bem citou o alerta, existe um sentimento entre alguns economistas de que se está montando uma estrutura de transformar Santos num corredor de exportação de commodities, do agronegócio, e inverter a importação para outros portos. Isso é extremamente grave, né? E foi feita a consulta à população que vai ser duramente atingida. Existe algum estudo para mitigar os efeitos danosos? Me parece assim, muito preocupante que as autoridades santistas e estaduais permitam, se isso realmente estiver acontecendo, que Santos vire corredor de exportação. Nós temos movimentos importantes de investimentos em outros portos e temos também a notícia de ampliar, de facilitar o acesso dos caminhões graneleiros a Santos. Será isso uma coincidência ou, de fato, a tendência é desertificar a Baixada Santista? Aí já vira um problema, né, Nível? Porque assim, muita gente reclama da questão do Porto de Santos, mas ninguém consegue imaginar a cidade de Santos sem o porto, né? O que seria da cidade de Santos sem o Porto de Santos? Nós costumamos dizer que na exportação o ônus é muito maior que o bônus, por conta do que o Hamilton falou, que normalmente isso vem fechado de fora e o Porto de Santos vira um porto de passagem. A importação, na verdade, sempre foi o grande responsável pelo grande número de empregos, pela remuneração melhor dos players que atuam aqui, como terminais, como transportadoras, despachantes, comissárias, enfim. Esse pessoal, ele tinha um grande número de empregados que passou a não ter mais, em virtude dessa fuga de containers para outros portos. Na verdade, a grande receita do porto é na importação, onde atuam muito mais players do que na exportação. Fala um pouquinho agora sobre a greve dos auditores fiscais. Teve em greve em período, agora parece que não está mais em greve, mas existiu um certo impacto na nossa região. O que a gente pode comentar? As mercadorias que eram destinadas no Canal Vermelho, ou seja, que eram obrigatória a conferência física dessas mercadorias, elas estavam sofrendo um atraso aí de 10 dias, 12 dias. Sem a greve, isso se fazia em 48 horas. Então, isso gera um custo, principalmente de demurrage, que é o aluguel do container, e um período de armazenagem maior se continuasse esses atrasos. O sindicato dos auditores se reuniu com uma proposta do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, de resolver o problema dos auditores. Então, eles suspenderam a greve do dia 1º até o dia 31 de julho. Então, as atividades voltaram ao normal. Agora, nós vamos esperar o mês de agosto para ver como é que fica essa situação. O que acontece daí para frente, né? Esperamos que a greve se encerre em definitivo. Okay. No próximo bloco, a gente continua a falar, então, sobre o Porto de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é Porto de Santos e a gente conversa com o presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros e presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, Nível Pérez, e com o economista Hamilton Marques. Lembrando que estão abertas as inscrições para a corrida Apolo 21, meia maratona Praia Grande TVB Band Litoral, que acontece no dia 5 de agosto, na Avenida Presidente Castelo Branco, com provas de 5, 10 e 21 quilômetros. Percurso, inscrições e mais informações no site www.corremuito.com. Falar um pouquinho sobre a questão da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros. Um dos seus planos à frente da Federação Nacional é a criação de um convênio com a Receita Federal para a formação de operadores econômicos autorizados. É isso? Qual seria o benefício dessa medida, Nível? Na verdade, esse convênio já foi firmado no final do ano passado, onde o secretário da Receita Federal, o senhor Jorge Rachid, assinou com o então presidente Daniel Manzano. Então, esse convênio já vem sendo desenvolvido. O que pretende esse convênio? Hoje, para o despachante aduaneiro se tornar um operador econômico autorizado, ele necessita passar por uma prova do ESAF, da Escola Superior de Administração Fazendária. Qual é o projeto? O projeto é que nós façamos um curso de duração aproximadamente
de 4 a 6 meses, onde ele será EAD. Nós já conversamos com escolas como o Senac e outras universidades. Por que EAD? Para que o despachante aduaneiro que esteja em Manaus, que esteja em Chuí, ele tenha a mesma condição de se tornar operador econômico autorizado que o despachante de São Paulo. Então, é uma obrigação que a Receita Federal colocou para nós, que esse curso seja EAD. Eles terão uma média de 9 módulos e eles serão matérias que a Receita Federal passou para a Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros. E esse curso acontece a partir de quando? Ainda não tem a data? Nós pretendemos começar no início de 2019. Nós já temos os professores, que são auditores fiscais, que atuam na Receita Federal, são da ativa, não são aposentados, e eles ficam em vários estados. Então, eles vão gravar esses módulos, farão, digamos, uma apresentação, e aí sim, cada inscrito terá que cursar aquele módulo, fazer uma prova. Aprovado naquela prova, ele passa para o segundo módulo. Finalizando os 9 módulos, nós informamos a Receita Federal que ele está apto a se tornar um operador econômico autorizado. Mesmo assim, esse despachante tem que preencher um questionário de admissibilidade, onde a Receita Federal estudará o histórico desse despachante. E se esse histórico for aprovado, aí sim ele recebe um título de operador econômico autorizado. Vou falar um pouquinho agora sobre a questão das greves que assolaram a nossa região. A gente passou por uma greve dos caminhoneiros recentemente, o país inteiro, a greve dos auditores fiscais. Em termos econômicos, o que essas greves impactam na vida das pessoas? Primeiro, elas reduzem a possibilidade de crescimento econômico da região, do país, né? E são altamente negativas, né? Eu vejo que a greve é um movimento legítimo, mas existe também confusão nesse tema, né? Existem funcionários públicos fazendo operação padrão, que não existe no ordenamento jurídico, ou se tem greve ou se tem insubordinação. Nós temos caminhoneiros fazendo greves absurdas por um período de tempo excessivamente grande, prejudicando toda a nação. E isso traz mais do mesmo, mais sofrimento e mais empobrecimento. O grande problema da greve, Roberto, principalmente na exportação, é que várias empresas exportadoras que desenvolveram seu produto no exterior, eles tiveram dificuldade de cumprir contratos. E isso pode gerar multas em dólar, inclusive o rompimento desse contrato. Então, para a nação brasileira é muito ruim, principalmente porque nós estamos perdendo credibilidade em outros países. Em todos os setores, eu diria, né? A gente está perdendo credibilidade em vários setores, verdade, infelizmente, né, Nível? Verdade. A gente está no finalzinho do nosso programa, só eu gostaria de saber, essa questão das greves, caminhoneiros, auditores fiscais, pode, de certa forma, quebrar o recorde da movimentação de cargas? Rapidamente, por favor. Olha, como foram só 10 dias, eu acredito que não. Principalmente porque, como a Codesp tem anunciado, o volume de exportação tem crescido demais. Então, eu acredito que não deva mexer muito com a questão da balança comercial e o número de movimentações no porto. O que prejudica, na verdade, são as importações. Hoje, nós acompanhamos a balança comercial e nós estamos vendo superávit. Não é por conta de um aumento excessivo de exportação, e sim por uma queda muito grande nas importações. Ok. Nível, Hamilton, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Obrigado, Roberta, pela oportunidade de falar um pouco pelo Porto. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.